Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live. Boa noite, Rosane. Boa noite, Júnior. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, irmã Glorinha. Tome a iniciativa de pedir bênçãos. Vamos aprender com as mulheres da Bíblia. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube, canal Rita Magalhães. Chama as amigas e vem com a gente. Chame os amigos e vem com a gente para mais uma noite aprendermos com as mulheres da Bíblia. Eu sou a Rita Magalhães. As nossas lives acontecem todas as segundas-feiras, às 22 horas. No Instagram e também no YouTube, canal Rita Magalhães. Sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães, no YouTube, se você ainda não me segue aqui no Instagram, faça isso agora e venha aprender com as mulheres da Bíblia. Os meus escritos estão norteados por 2 versículos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no nosso posicionamento. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero te incentivar a compartilhar essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu vou compartilhar aqui com alguns amigos para que eles sejam abençoados em mais uma noite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Vem estar comigo para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Estou compartilhando aqui a live e eu te convido a fazer o mesmo para que outras pessoas sejam abençoadas. Vamos juntos aprender com as mulheres da Bíblia. Elas têm muito a nos ensinar. Aliás, tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar. Então vamos lá, enviei para alguns amigos. Tome a iniciativa de pedir bênçãos. Essa série tem por base o versículo do livro de Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Na semana anterior, nós tivemos a história da mãe de Tiago e João, com quem nós aprendemos a fazer pedidos ousados ao Senhor para abençoar os nossos filhos. Se você ainda não assistiu a live, eu quero te incentivar a assistir. Eu creio que essas lives vão nos ensinar a acessar um lugar no coração de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário saber quem Deus é e quem você é nele. Para que você acesse o coração de Deus, você precisa conhecê-lo, você precisa acessar as Escrituras, você precisa ter momentos de devocional com o Senhor. E você só irá conhecer Deus quando você se aproximar de Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6, parte B. Hoje eu vou tomar um pouquinho mais água do que o normal.
Eu fiz uso de um medicamento de antibiótico e eu tô com a boca muito ressecada. Mas vamos lá, gente. E hoje nós vamos aprender com uma história, através de uma história muito interessante. Nós vamos aprender com a mulher sábia de Tecoa. Uma mulher inteligente que usava o seu dom com sabedoria. A mulher sábia de Tecoa é a mulher que vai nos ensinar nessa noite. Vamos iniciar então a nossa live contando essa história extraordinária. Você pode encontrar essa história no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 14. Se você deseja acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia, ou então anota, para depois você ler com calma, com mais calma. É uma história bem interessante que tem muito a nos ensinar. Aliás, tudo que está escrito na Bíblia nos ensina muito. E a palavra de Deus, ela é nova todos os dias, ela se renova a cada manhã. Se você lê hoje, amanhã com certeza você vai ter uma visão nova. Se no outro dia você lê novamente, você ouvir uma ministração, você vai ter uma nova visão, porque o nosso Deus, ele é um Deus dinâmico, ele é um Deus criativo. E por isso a palavra dele nos ensina sempre e sempre de maneiras diferentes. Eu te convido a assistir, a ouvir, a ler essa passagem de 2 Samuel, capítulo 14, porque ela vai te ensinar bastante. Então, para melhor compreensão, eu vou contextualizar para que os fatos sejam bem compreendidos. Vamos lá. Joabe, comandante do exército de Davi, envia alguém até a cidade de Tecoa em busca de uma mulher sábia para convencer o rei Davi a trazer de volta seu filho Absalão, que estava exilado. Absalão, o filho de Davi, havia assassinado o seu irmão por ter estuprado a sua irmã. Que confusão! Uma história de arrepiar. Na cidade de Tecoa, havia uma mulher que era uma excelente atriz e, portanto, tinha uma oratória extraordinária. Na cidade de Tecoa, havia uma excelente atriz que tinha uma oratória extraordinária. Joabe estava observando que o coração de Davi, enquanto pai, estava inclinado para o filho, mas, enquanto rei, ele se mantinha firme no cumprimento da lei. Não é a primeira vez que Davi é levado a repensar suas atitudes através de uma parábola. Lembra o que aconteceu com Davi quando ele cometeu adultério? O Samuel, ele apresentou a Davi uma parábola e Davi atentamente ouviu aquela parábola e ficou indignado com aquela situação. E Samuel olha para Davi e diz: Davi, esse homem é você. Parábolas são ótimos recursos para a aprendizagem. Jesus ensinou utilizando parábolas. Quando nós vamos lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos um número enorme de parábolas onde Jesus utilizava esse instrumento, essa ferramenta pedagógica para nos ensinar. Vamos ver o que aconteceu e o que podemos aprender com a mulher sábia de Tecoa. 2 Samuel 14, 1 ao 3. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste. Vista as suas roupas de luto. Não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Observaram que a mulher foi
contratada para uma encenação e Joabe a instruiu. Antes de prosseguirmos, eu quero te fazer algumas perguntas. O que você tem falado nos últimos dias? O que você tem falado nos últimos dias? Sobre quais assuntos você tem conversado? Quem tem posto as palavras na sua boca? Precisamos repensar sobre o que nós estamos falando e o porquê estamos falando. Mateus 12:12b diz o seguinte: porque a boca fala do que está cheio o coração. A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, se a nossa boca fala do que está cheio o coração, então o nosso coração se enche do que a nossa boca fala. O que tem enchido o seu coração? Eu quero que você faça essa reflexão. O que tem enchido o seu coração? O que tem posto as palavras? Quem tem posto as palavras na sua boca? A mulher sábia de Tecoa foi contratada para representar um papel. Pense sobre isso. Segundo Samuel 14:4-8. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou e para que destruamos também o herdeiro. Assim, querem apagar a última brasa que me restou, não deixando o meu marido nome, nem sobrevivendo na terra. O rei disse à mulher: vá para a sua casa, e eu darei ordens a seu respeito. Ao fazer seu pedido com ousadia e desembaraço, a mulher sábia de Tecoa alcança o coração de Davi. E observem que ela tinha sido contratada para aquele serviço. Ela desempenhou muito bem o serviço pelo qual ela tinha sido contratada. Aliás, ela era uma atriz. Ela tinha o dom da representação, o dom da oratória, o dom da fala. Por que colocar uma atriz para nos ensinar a pedir bênçãos? Você pode perguntar para mim: Rita, por que você utilizou de uma atriz para ensinar a pedir bênçãos? Eu creio que tudo, exatamente tudo que está escrito nas Escrituras tem um propósito específico, como diz Romanos 15:4. E nós, como filhas e filhos de Deus, precisamos nos achegar a Ele com ousadia e com coragem, sabendo que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Hebreus 4:16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em um momento oportuno. É muito importante destacar que só podemos reivindicar o que é de nosso conhecimento. Nós não podemos reivindicar por coisas que nós não entendemos, por coisas que nós não conhecemos. Nós não podemos reivindicar direitos que nós não temos, não sabemos que possuímos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para reivindicar as promessas contidas nela. Se eu não conheço a palavra de Deus,
eu não chego com ousadia diante do trono da graça para falar para o Senhor: Senhor, esse é o meu direito, o Senhor escolheu me dar, o Senhor decidiu me dar. Então eu venho tomar posse diante do Senhor daquilo que é direito meu por herança. Então, se eu não conheço os meus direitos, eu não posso reivindicá-los. Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Davi estava com o coração dividido. Coração de pai, coração de rei. Ele era pai e ele também era rei. Como usar de sensatez diante de uma situação como aquela? A saudade do filho era grande, mas o que o filho havia feito também era grande demais. Ele assassinou o próprio irmão. Davi tinha sido um pai omisso na ocasião do estupro de Tamar. Uma sucessão de erros estava acontecendo naquela família. Ele precisava repensar o caso e se posicionar. Joabe usou de uma estratégia para convencer o rei Davi. E a mulher sábia de Tecoa fez isso com maestria. Ela usou o dom da oratória para fazer o rei e pai refletir sobre um assunto tão importante. 2 Samuel 14, 9 ao 14. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: Ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: Se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: Que o rei se lembre do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: Permita que esta serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: Fale. E a mulher prosseguiu: Porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus. Pois, ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer. Somos como água derramada na terra que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Essa história nos leva a pensar sobre o quanto somos maleáveis e educados com as pessoas de fora e muitas vezes somos tão duros com os nossos. Muitas vezes somos duros com o nosso marido, muitas vezes usamos de dureza e muitas vezes até de grosseria com os nossos filhos, mas quando se trata de uma pessoa de fora, às vezes a mesma situação, nós tratamos educadamente. As pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que nos seguirão pela vida toda, muitas vezes nós desprezamos e tratamos as questões alheias com um outro olhar, com outro posicionamento. A mulher sábia de Tecoa comoveu o coração de Davi com a sua encenação, enquanto Davi fazia rodeios em relação ao seu próprio filho. Essa história também nos leva a refletir sobre o perdão que precisamos exercitar dentro das nossas casas diariamente, pois os dias estão se escoando como água nas nossas mãos. Não deixe para amanhã o perdão que você precisa liberar ainda hoje. Se está com dificuldade, peça ajuda ao Espírito Santo.
Tome a iniciativa de pedir bênção para que você libere perdão aos seus familiares e amigos. Você pode me dizer, foi ele quem me ofendeu. E eu te pergunto, você já se deu conta o quanto você foi perdoado por Jesus? Pense sobre isso. Você já se deu conta o quanto eu e você fomos perdoados por Jesus? Eu e você não merecíamos tanto amor. Eu e você não merecíamos tanto perdão. Aquela cruz não era para Jesus. Mulher, o que você tem pedido ao Senhor pelos seus filhos e pela sua família? Qual é a sua motivação ao fazer orações a Deus? A mulher sábia de Tecô usou de ousadia o dom recebido pelo Senhor. Ela usou com ousadia o dom recebido pelo Senhor. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te dado? Ele te deu uma vida. Use-a para a glória de Deus. Saiba que se você fizer pedidos baseados no coração do Pai, com certeza Ele lhe concederá. O poder de Deus que opera em mim e você é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse poder tem um nome. Esse poder se chama Espírito Santo. O próprio Espírito Santo mora dentro de mim e dentro de você. Jesus mora dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. Lucas 11:13 diz o seguinte: portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mateus 7:8, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na live da próxima semana, nós vamos conversar sobre a mulher cananeia. E ela nos ensinará a viver como filhas e nos comportar à mesa. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães no YouTube, faça isso agora e vamos juntas aprender com as mulheres da Bíblia. Não esqueça de fazer um comentário, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima semana.